Quer entender de forma definitiva como é que funciona o sistema de coordenadas do AutoCAD? Depois da vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson. E antes de começarmos esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ao final do vídeo, não deixe de dar o seu like ou seu dislike. Vamos lá para o nosso software AutoCAD. Primeira providência é configurar a área de trabalho. Então, menu Arquivo, Novo. O AutoCAD ele pede para você selecionar o modelo, confere se você está no modelo ACAD ISO.DWT, basta clicar em Abrir, que ele vai retirar uma cópia do modelo ACAD ISO.DWT e vai criar o arquivo desenho1.dwg. Em seguida, vamos configurar a área de desenho. Vamos lá no menu Formatar, Unidades. Vamos colocar duas casas depois do ponto decimal e no lugar de milímetros, metros. Ok. Em seguida, vamos configurar os limites da área de desenho. Então, menu Formatar, Limites do desenho. Primeiro ponto, 0 para x, 0 para y, Enter. Segundo ponto, eu quero 30 metros no x, 15 metros no y. Em seguida, vamos configurar a grade lá no menu Ferramentas, Configurações do desenho. Confere se você está na aba Snap Grade, Snap X 1, a hora que você clicar no Snap Y, automaticamente ele passa para 1. Grade X 1, a hora que você clicar em Grade Y, automaticamente ela passa para 1, porque a opção Espaçamento X e Y igual está ativada. Não se esqueça de desmarcar a opção Exibir grades além dos limites. Eu quero a grade somente no limite que eu defini, ou seja, 00, 30, 15. Então, vou desmarcar essa opção. Snap desativado, grade ativada, dou OK. E aí depois eu dou um duplo clique no scroll do mouse ou vou lá no menu, na ferramenta de zoom e peço zoom total para ajustar minha área de desenho à tela. Bem, então o AutoCAD ele trabalha com plano cartesiano, ou seja, eu tenho os valores, as coordenadas x, y, z, quando eu estou no tridimensional, ou somente x, y, quando eu estou trabalhando no bidimensional. Então eu tenho dois sistemas para trabalhar no AutoCAD. O primeiro é o sistema WCS, World Coordinate System, que é para trabalhar 2D. O segundo sistema é o User Coordinate System, que é para trabalhar o 3D. Então se você olhar aqui debaixo do ViewCube, eu estou trabalhando no WCS, ou seja, o World Coordinate System, 2D. Dentro desses dois sistemas, eu posso utilizar dois tipos de coordenada. Eu posso trabalhar com coordenadas absolutas, que é caracterizada pelo símbolo hashtag, ou então eu posso trabalhar com coordenadas relativas, que é caracterizada pelo símbolo arroba. Eu tenho dois tipos de coordenadas relativas. As coordenadas relativas retangulares e as coordenadas relativas polares. Coordenadas absolutas. Nesse sistema, o 00, ou seja, a origem, é sempre a minha referência. Qualquer ponto que eu digitar no AutoCAD, a referência vai ser sempre o 00, a origem. E aí, para forçar o AutoCAD a trabalhar com coordenada absoluta, eu tenho que digitar o símbolo hashtag antes da coordenada. Uma outra maneira de forçar o AutoCAD a trabalhar com coordenadas absolutas é desligando a entrada dinâmica de dados, pressionando, por exemplo, a tecla F12 ou vindo aqui na barra de precisão e desligando a entrada dinâmica de dados. O inconveniente desse método é que você toda hora vai ter que ficar aqui conferindo o que o AutoCAD está te pedindo pela barra de comandos. O AutoCAD, então, ele precisa ser forçado a trabalhar com coordenada absoluta porque normalmente ele trabalha com coordenadas relativas. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou pegar aqui uma linha, vou colocar aqui o cursor na área de desenho e ele pede para especificar um primeiro ponto. Eu vou querer, por exemplo, 4 para x, 3 para y. O primeiro ponto sempre é absoluto, eu não preciso digitar nem arroba e nem hashtag. Enter. O próximo ponto vai ser hashtag, ou seja, coordenada absoluta, 6 para x, 8 para y. Enter para finalizar o comando linha. Então, esses pontos que eu tenho aqui é sempre em relação à origem. Então, aqui eu tenho o ponto 4 para x, 3 para y em relação à origem, e aqui eu tenho o ponto 6 para x e 8 para y.
também em relação à origem. Eu vou refazer esse mesmo exercício, só que agora eu vou utilizar a coordenada relativa retangular. Então, comando linha, cursor na área de desenho, o primeiro ponto é o mesmo, 4 para x, vírgula 3 para y, enter. O segundo ponto eu vou digitar arroba, no lugar de hashtag, 6 para x, vírgula 8 para y, enter. E aí eu vou dar um enter para finalizar o comando linha. O que ele fez aqui? A partir do 4, ele caminhou mais 6 unidades no x, 10. E a partir do 3, ele caminhou mais 8 unidades no y, então eu vou ter aqui o ponto 10 para x, 11 para y. Ok? Vamos apagar a tela. Coordenadas relativas retangulares. O nome relativo quer dizer que vai ser em relação, minha coordenada vai ser em relação ao último ponto digitado. Tá? Sempre que eu for digitar algum valor, eu vou digitar arroba, o valor de x, vírgula, o valor de y. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui na tela, eu vou fazer os comandos ali especificados. Então, eu vou chamar o comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto é sempre absoluto, 4 para x, vírgula 3 para y. Segundo ponto, a partir desse ponto 4,3, eu vou digitar arroba, 5 para x, vírgula 0 para y, enter. Então, a partir do ponto 4,3, eu caminhei 5 unidades no x e nada para y. Próximo ponto, arroba, 0 para x, vírgula 3 para y. Ou seja, não caminhei nada na horizontal e subi 3 unidades. Próximo ponto, menos 5 para x, vírgula 0 para y. Enter. Então, não caminhei nada na vertical e caminhei menos 5 unidades para trás. E o último ponto, arroba 0 para x, vírgula menos 3 para y. Enter para finalizar o comando linha. Está aí desenhado o retângulo. Coordenadas relativas polares. Aqui, a partir de um ponto, eu vou especificar a distância e o ângulo do vetor. Então, é necessário que eu informe o módulo desse vetor, a distância que eu vou caminhar, mais o seu ângulo. Nesse sentido, não tem números negativos. No lugar da vírgula, eu vou utilizar o símbolo do sinal de menor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o comando linha, cursor na área de desenho, e aí eu vou especificar um ponto qualquer. Vou colocar um ponto nessa posição aqui. A partir desse ponto, eu quero, por exemplo, caminhar 2 metros para a direita. Então, arroba 2, sinal de menor, e o ângulo eu vou digitar 0. Então, por exemplo, vou digitar aqui o ângulo 0. Então, caminhei a partir do ponto que eu cliquei, eu caminhei 2 unidades à direita. Eu quero caminhar agora 4 unidades para cima. Então, vou digitar arroba. Quanto que eu quero caminhar? 4 metros, sinal de menor. Qual que é o ângulo? Ora, esse aqui é o ângulo 0 para a direita. Se eu quero caminhar para cima, então eu vou descrever um ângulo de 90 graus. Então, vou digitar 90. Enter. E aí eu vou dar Enter para concluir o exercício. Vamos deletar essa figura que está aqui e vamos repetir esse retângulo utilizando as coordenadas relativas polares. Então, vou clicar aqui no comando linha, cursor na área de desenho. Primeiro ponto, por exemplo, eu vou colocar 10 para x, vírgula 3 para y. Enter. O próximo ponto, eu quero caminhar 5 unidades para a direita. Olha, então, arroba 5. Sinal de menor, qual que é o ângulo? Olha, para a direita, o ângulo é sempre 0. Então, 0. Depois eu quero caminhar 3 unidades para cima. Para cima eu vou descrever um ângulo de 90 graus. Eu estou aqui no 0, vou caminhar para cima, então o ângulo é 90 graus. Então eu quero caminhar 3 unidades, arroba 3. Sinal de menor, 90 graus. Enter. Em seguida, 5 unidades para trás, arroba 5. Sinal de menor, ó, aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo 90, e agora então eu vou caminhar com um ângulo de 180 graus. Enter. E por último, eu quero caminhar 3 unidades para baixo. Então, arroba 3, sinal de menor, 0, 90, 180, para baixo vai ser então 270. Enter.
Enter para finalizar o comando linha. Então, tanto faz eu utilizar a coordenada relativa retangular ou a coordenada relativa polar. Essa figura que eu estou mostrando aqui na tela, né, eu tenho o ponto P1, eu posso fazer referência a ele usando a coordenada x1, vírgula, coordenada y1. Ou então eu faço referência a esse ponto digitando a distância, o módulo da distância, sinal de menor, o ângulo alfa. Primeiro exercício, use as coordenadas absolutas, ou seja, hashtag abaixo, com o comando linha e verifique qual a figura que vai ser formada. Então vamos lá, comando linha, cursor na área de desenho, especifica o primeiro ponto. O primeiro ponto, basta digitar direto a coordenada, 1 para x, 9 para y, enter. Segundo ponto, hashtag, que agora é coordenada absoluta, 1 para x, 13 para y. Enter. Próximo ponto, hashtag 4 para x, 13 para y. Enter. Próximo ponto, hashtag 4 para x, 11 para y. Próximo ponto, hashtag 2 para x, 11 para y. Enter. E o último ponto, hashtag 2 para x, 9 para y. Enter. E aí você dá um Enter para poder finalizar a figura. Todas essas coordenadas que eu digitei aqui estão fazendo referência ao ponto 0, 0. Vamos apagar a figura. Um clique à direita, outro clique à esquerda, delete para poder apagar a figura. Próximo exercício. Use as coordenadas relativas retangulares e o comando linha. Observe a distância entre os pontos para formar a figura abaixo. Então, como é que nós vamos desenvolver esse exercício? Eu vou pegar aqui o comando linha, cursor na área de desenho. O primeiro ponto vai ser 0 para x, 0 para y. A partir desse ponto, eu quero subir 6 unidades. Ora, então vai ser arroba, não vou deslocar, não tenho deslocamento horizontal, então o x é 0,6 unidades. Enter. Depois, próximo ponto, arroba, eu quero caminhar 3 unidades para a direita. Então, eu vou digitar 3 unidades no x, que é um deslocamento horizontal, vírgula, nada para o y, 0. Em seguida, eu vou descer 4 unidades. Então, descer é na vertical. Então, arroba, nada para x, vírgula, como eu vou descer, eu tenho que digitar número negativo, menos 4. Enter. Próximo ponto, eu vou caminhar 3 unidades para a direita, no x. Então, arroba, 3 para x, vírgula, nada para y. Enter. Em seguida, eu vou subir 2 unidades. Então, vertical, arroba, nada para x, vírgula, 2 para y. Enter. Depois eu vou caminhar 2 unidades na horizontal, no x. Então, arroba, 2 para x, vírgula, nada para y. Enter. Se por acaso você errou, não tem problema. Você vai pressionar a setinha do teclado para baixo e escolher a opção desfazer. E aí você corrige a coordenada. Vou repetir a coordenada aqui, arroba, 2 para x, vírgula, 0 para y. Enter. Agora eu vou descer 4 unidades, então, arroba, nada para x, vírgula, menos 4 para y. Enter. E agora eu vou retornar 8 unidades no x, deslocamento horizontal. Então, arroba, como eu estou retornando, indo para a esquerda, menos 8, vírgula, nada para y. Enter. E aí está finalizado o desenho, ok? Vamos apagá-lo. E se eu quiser repetir esse mesmo exercício utilizando coordenadas polares, como é que seria? Ora, vamos lá. Comando linha, cursor na área de desenho. E aí eu vou digitar o primeiro ponto, 0 para x, 0 para y. Aqui eu informo a distância, depois eu me preocupo com a direção. Então eu preciso subir 6 metros, arroba 6. Sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é 90 graus. Enter. Depois eu preciso caminhar 3 metros para a direita, então o ângulo é 0. Caminhar 3 metros, arroba 3.
Sinal de menor, ângulo 0. Enter. Bom, agora eu preciso descer 4 metros. Arroba 4. Sinal de menor. Como eu vou descer, o ângulo é 270. Enter. Preciso caminhar 3 metros para a direita. Então, arroba 3. Sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Vou subir 2 metros. Arroba 2. Sinal de menor. Como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. De novo, se você por acaso errou a coordenada, setinha para baixo, escolha a opção desfazer. Vou caminhar 2 metros para a direita. Então, arroba 2, sinal de menor, para a direita, o ângulo é 0. Enter. Eu vou descer 4 metros. Arroba 4. Sinal de menor. Como eu estou descendo, né, o ângulo é 270. Enter. E eu agora vou caminhar 8 metros para a esquerda. Então, arroba 8. Sinal de menor. Como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é 180 graus. Enter. E Enter para finalizar o comando linha. A vantagem da coordenada polar é que você não precisa preocupar com números positivos e negativos. Você simplesmente digita a distância e depois você informa o ângulo. Vamos apagar essa figura que está aqui. Então, comando apagar, cursor na área de desenho, pressiona a tecla T de todos, Enter, e aí dá Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Próximo exercício. Use coordenadas relativas polares e o comando linha para formar a figura abaixo. Tá? E aí observe a distância entre os pontos para você se orientar. Então, uma pegadinha que tem nesse exercício é do ponto P2 para P3. O ângulo, na verdade, não é 45 graus. Eu começo a contar ângulo sempre a partir do eixo X. Então, a partir desse ponto eu começo 0, 90, 180, 270. Então, esse ângulo aqui, na verdade, é 360 menos 45, que é igual a 315. A mesma coisa de P3 para P4. O ângulo não é 127. O ângulo é 360 menos 127, que é igual a 233. De P7 para P8, o ângulo está correto. Eu estou começando a contar o ângulo a partir do eixo X, então aí o ângulo é de 135 graus. Então vamos lá, um exercício. Vamos pegar o comando linha, cursor na área de desenho e informa o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser 0 para x, 9 para y. Enter. O primeiro ponto é sempre coordenada absoluta. De P1 para P2, eu vou caminhar 4 unidades. Então, vou digitar arroba 4 e vou caminhar para a direita, ou seja, vou caminhar no sentido do eixo X, então o ângulo é 0. Então, arroba 4, sinal de menor, ângulo 0. Enter. De P2 para P3, eu vou caminhar 3 unidades. Então, digito arroba 3. Sinal de menor, qual que é o ângulo? O ângulo é 360 menos 45, 315. Enter. De P3 para P4, eu vou caminhar 5 unidades. Arroba 5. Sinal de menor, qual que é o ângulo? O ângulo vai ser 360 menos 127, 233 graus. Digito 233, dou Enter. De P4 para P5, eu vou caminhar 3 unidades. Então, arroba 3. Sinal de menor, qual que é o ângulo? Eu estou caminhando para a esquerda, então o ângulo é 180 graus. Enter. Depois de P5 para P6, eu vou caminhar 2 unidades. Arroba 2. Qual que é o ângulo? Eu estou indo para cima, então o ângulo é de 90 graus. Enter. De P6 para P7 eu vou caminhar 2 unidades, então arroba 2, sinal de menor. Como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Estou exatamente em cima do eixo X. Depois de P7 para P8, eu vou caminhar 3 unidades. Então, arroba 3. Sinal de menor. Qual que é o ângulo? O ângulo ali é 135 graus, certinho. E por último, eu vou caminhar 2 unidades para cima. Então, arroba 2, sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. E aí eu dou Enter para finalizar a figura.
Bem, pessoal, eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido esclarecer as suas dúvidas sobre coordenadas cartesianas no AutoCAD. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!